Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos vocês. Eu espero em Deus que todos vocês estejam bem, na medida do possível. E também eu louvo a Deus porque mesmo nesse momento de isolamento e de quarentena, Deus ele tem cuidado de nós, tem cuidado do nosso coração, tem cuidado da nossa família. E mesmo por vídeos e por fotos, através das redes sociais, a gente consegue se falar e compartilhar as nossas vidas e orar uns pelos outros, mantendo a comunhão da nossa igreja, mesmo distante um do outro. E esses momentos de culto, irmãos, que a gente tem feito toda quinta e todo domingo, é de extrema importância. Eu queria fazer esse pedido, que você não esmorecesse, que você não relaxasse, mas que você mantivesse o seu momento em casa, com a sua família. Tem sido muito edificante fazer aqui com Jaque, com Alice. Edificante também ver o que vocês estão fazendo e que a igreja está se mantendo firme nesse momento. Porque é na crise que a igreja sempre mostrou a sua força, irmãos. A história prova isso. Em todas as crises que a igreja passou, os irmãos mostraram a sua força. Então a gente está vivendo um momento único, um momento histórico, em que no futuro a gente vai poder falar desse momento. E que a gente tenha boas coisas para falar dele, do nosso comportamento, da nossa vida, das nossas devocionais, e como foi bom encontrar sossego em Deus nesse momento difícil que a gente está vivendo. Então se mantenha firme, tá bom? Irmãos, eu queria deixar uma breve reflexão hoje para ajudar a nossa edificação e também o nosso culto de oração. E eu queria fazer uma reflexão que está em Pedro capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro diz diversas coisas que a igreja é: raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. De todas essas expressões, a que eu quero destacar na reflexão de hoje é: vós, porém, sois sacerdócio real. Essa é uma doutrina extremamente importante na história da igreja, inclusive resgatada pelos reformadores na época da Reforma Protestante, porque a igreja da época havia esquecido essa doutrina que é tão importante. E eu tenho percebido, irmãos, que nesse momento de isolamento social, esse isolamento tem nos forçado a exercer o sacerdócio real de todos os crentes. Talvez você nem conheça a doutrina do sacerdócio real, mas esse isolamento ele está nos forçando a exercer o sacerdócio real de todos os crentes. E talvez você, se você não sabe, talvez você esteja se perguntando o que é a doutrina do sacerdócio real, o que significa. Para a gente compreender rapidamente o que significa a doutrina ou a prática do sacerdócio real de todos os crentes, a gente volta um pouco para o Velho Testamento e a gente vê o ofício do sacerdote. Em resumo, qual era a principal função do sacerdote no Velho Testamento? Ofício esse estabelecido pelo próprio Deus. O sacerdote ele era o representante, o intermediário entre o povo e Deus. O sacerdote orava pelo povo, o sacerdote oferecia os sacrifícios no lugar do povo, ele era esse intermediário. Isso no Velho Testamento. Quando chega no Novo Testamento, esse ofício ele termina. E termina por quê? Porque Cristo, quando morre na cruz e derrama o seu sangue, perdoando os nossos pecados de uma vez por todas, ele cria um novo acesso pelo seu sangue. Possibilita agora que todo cristão seja um sacerdote e possa agora entrar na presença de Deus sem um intermediário. A igreja não precisa mais de um intermediário para pedir perdão por ela,
O cristão não precisa mais de um intermediário para oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Você agora entra na presença de Deus através do que Jesus fez na cruz e você adentra ao trono de Deus. Os nossos louvores chegam ao trono de Deus. As nossas orações adentram ao trono de Deus como aroma suave. Então, quando Cristo morre na cruz, há aquela imagem linda, né, do véu do santuário, da cortina do santuário se rasgando de alto a baixo, dando livre acesso. Então, irmãos, a doutrina do sacerdócio real de todos os crentes é que você agora é um intercessor diante do trono de Deus. Você sozinho ou na comunidade, nós elevamos a nossa adoração a Deus, e o mais edificante disso é que individualmente eu posso adentrar na presença de Deus, eu posso elevar a Deus as minhas orações por causa do sacrifício de Cristo. Por isso que Pedro diz que nós somos sacerdócio real. Você é o sacerdote da sua casa. E eu não estou dizendo isso para os homens, eu estou dizendo isso para você que está me ouvindo, homem, mulher, jovem. Todos nós, toda a igreja tem livre acesso ao trono de Deus e pode exercer o seu sacerdócio. Doutrina essa tão importante, irmãos, nesse momento, que o mundo precisa, que os hospitais precisam, que nós precisamos das nossas intercessões, porque as nossas intercessões, as nossas orações chegam a Deus e Deus intervém na terra a partir das orações da igreja. Então, continue exercendo essa doutrina profunda do sacerdócio real de todos os crentes. Todos os crentes são sacerdotes que oferecem orações e clamores diante de Deus. Uma outra coisa muito importante sobre isso é que todos nós somos sacerdotes. Não existe na igreja uma pessoa, duas, uma liderança que se aproxima mais de Deus ou que tem uma oração mais poderosa. Isso é engano, isso não é verdade. E muitas vezes eu me deparo com isso. As pessoas acham que porque eu sou pastor, as minhas orações chegam mais rápido ou são mais fortes. Não, irmãos, você é um sacerdote, eu sou um sacerdote. Todos nós entramos no trono de Deus através das nossas orações, dos nossos cultos na igreja, nos seus momentos devocionais sozinho ou no seu momento familiar. Todos nós temos acesso. Continue firme, continue intercedendo, continue sendo um sacerdote. Esse momento familiar ele é de extrema importância, irmãos. Veja, o isolamento fez você exercer o sacerdócio real que Cristo ganhou por você na cruz. Então, se você não conhecia essa doutrina, agora você conhece, e que você continue praticando. Não é somente para esse momento, é para toda hora, é para todo dia. Mas agora, o mundo, a igreja, precisa muito das nossas intercessões. Então vamos continuar firmes, orando, clamando, intercedendo uns pelos outros, exercendo o nosso sacerdócio. E para concluir, não se esqueça do que Jesus nos ensinou. A orardes, entra no teu quarto, fecha a porta, faz as tuas orações em oculto, porque Deus escuta todas elas e Ele atenderá ao clamor. Então faça da sua sala esse quarto de oração. Faça do espaço que você tem na sua casa, junto com a sua família, esse momento de intercessão como sacerdote que nós somos. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e que Deus te guarde, e vamos continuar firmes nesse caminho para a glória de Deus e para o nosso fortalecimento. Essa é a reflexão de hoje, no nome de Cristo. Amém, irmãos. Que Deus abençoe a todos.